Uma democracia é o tipo de governo onde há participação popular. Já o oposto disso, uma teocracia, ditadura, tirania, chame como quiser, é um tipo de governo onde a participação popular é inexistente ou restringida. Acredite ou não, em pleno século XXI, muitos países adotam esse tipo de governo. Separei nessa lista os países mais autoritários do mundo. Se você está antenado nos acontecimentos recentes do nosso país, deve se perguntar: e o Brasil, em que posição está? Calma. O Brasil é um caso especial e eu vou explicar o porquê, então assista até o final para você entender. Mas até lá, por favor, se inscreva e dá uma passadinha no canal porque tem outros vídeos que talvez você goste. E por favor, deixa um gostei aí, fica tranquilo, seu dedo não vai cair. Bora pro vídeo. Bom, vou começar bem simples. Como é medida a democracia? A revista The Economist fez um estudo com 167 países e 5 critérios: processo eleitoral e o pluralismo, as liberdades civis, o funcionamento do governo, participação política e a cultura política. As notas para cada um desses critérios vai de 0 a 10. E no final, de acordo com as notas, os países são separados em 4 categorias: regimes autoritários, o tema desse vídeo, regimes híbridos, que não são regimes autoritários, mas também não são democráticos, democracias imperfeitas, democracias que podem melhorar, e as democracias plenas, as perfeitinhas, que se você deixar um like eu posso fazer um vídeo futuro falando desses. Então vamos para o primeiro país da lista, que é o Uzbequistão. O Uzbequistão fazia parte da União Soviética. Depois da dissolução da União Soviética, ele adotou um governo socialista autoritário. Partidos políticos precisam ter autorização do governo. O presidente ficou 26 anos no poder e chegou a morrer no cargo, e o seu sucessor não dá sinais de fraqueza. É proibido expressar opiniões em público, jornais são censurados e a internet é vigiada de perto. Entidades do mundo todo denunciam violações dos direitos humanos, como repressão, principalmente a repressão religiosa ao islamismo, iniciada por Stalin. Essa repressão acaba gerando grupos terroristas que reagem com atentados terroristas, e no meio dessa loucura toda, quem sofre é a população, já que o Uzbequistão sempre foi a zona mais pobre da União Soviética, é um lugar extremamente atrasado e que vive da produção de algodão. Nosso nono colocado é o Iêmen. É uma ex-colônia da Inglaterra que possui reservas de petróleo, embora seja o lugar mais pobre do Oriente Médio. Após a independência, ele se autodeclarou um governo comunista alinhado com a União Soviética. Isso atraiu a inimizade do bloco capitalista ocidental e das monarquias absolutistas. O Iêmen ele vem sofrendo intervenções militares, guerra civil, facções que disputam o poder, bombardeios ingleses e várias outras anarquias internas. O presidente tem amplos poderes e várias organizações denunciam violações dos direitos humanos. Ainda falando do Oriente Médio, a nossa oitava colocada é a Arábia Saudita. Ela é uma monarquia absolutista, sim, isso ainda existe, cuja religião oficial é o islamismo. A Arábia Saudita ela é notória na imprensa por desrespeito aos direitos humanos, como discriminação religiosa e violência contra as mulheres. Um escritor foi condenado a 10 anos de prisão e 1000 chibatadas por insultar o Islã. Não existe liberdade religiosa e política, e é um dos poucos lugares que ainda não aceita a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. A Arábia Saudita ainda emprega a pena de morte em praça pública, condenados não têm direito de defesa e são torturados para confessar crimes muitas vezes imaginários. O mais bizarro é que o ditador da Arábia Saudita, o príncipe, mantém a própria mãe em cativeiro. O ex-presidente americano Donald Trump criticou a política da Arábia Saudita, mas disse que os eventos não podem abalar a relação comercial entre os dois países. Para quem não sabe, a Arábia Saudita tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo. Subindo um pouco a mais na escada, temos o Tajiquistão em sétimo lugar, um ex-estado satélite da União Soviética, que depois da independência passou por uma sangrenta guerra civil. Hoje é uma república
que sofre com eleições corruptas e manipulação do processo eleitoral. Em sexto lugar, nós temos a Guiné Equatorial, uma república semipresidencialista que fica na África, ganhou a independência da Espanha, mas nos anos 70 passou por uma ditadura que assassinou milhares de opositores políticos. Lá o presidente tem amplos poderes, como dissolver a Câmara dos Deputados, governar por decretos e é chefe das Forças Armadas, e o governante tem mostrado pouca tolerância para com a oposição. As eleições são fraudadas e 12 tentativas de golpe de Estado já aconteceram nessas últimas décadas. Esse país é denunciado por violação de direitos humanos como tortura, mortes, espancamentos e prisões ilegais arbitrárias. Em quinto lugar, nós temos o Turquemenistão, que também é um ex-estado da União Soviética. Depois da independência, adotou o regime presidencialista. Lá o presidente tem amplos poderes e controle quase que absoluto sobre a sociedade. Só existe um partido, o Partido Democrático do Turquemenistão, olha que ironia. Em 1995, manifestantes foram presos em uma passeata. Em quarto lugar, nós temos o Chad, um país africano que ganhou a sua independência da França. Ele é uma república, o presidente que se diz neoliberal está no poder desde 1990 e o primeiro presidente dissolveu partidos de oposição e estabeleceu o regime de partido único. Ele foi assassinado e sucedido por um outro ditador. Desde lá, corrupção, violência e mais de 400 mil pessoas assassinadas fazem parte do roteiro da história do Chad. O presidente tem fortes poderes como dissolver o parlamento, que aliás só se reúne 2 vezes ao ano. O país sofre com censura, corrupção e pobreza, já que tem um dos menores IDHs da África. Há uma correlação entre baixa democracia e um baixo desenvolvimento. Países menos democráticos tendem a ter problemas sociais mais graves que países mais democráticos. Em quarto lugar, nós temos um país que vem dominando as manchetes mundiais, que é a Síria. Ela se diz uma república unitária, ganhou a independência da França, mas logo depois mergulhou em uma guerra com Israel que saiu perdedora. O atual presidente Bashar al-Assad, que é apoiado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, é presidente desde 2000. E foi o sucessor de seu pai. Síria é denunciada por violação de direitos humanos, golpes militares, suspensão de direitos constitucionais, prisões arbitrárias, censura, tortura e desaparecimentos misteriosos de opositores políticos. O país sofre com a guerra civil desde 2011 e o governo sírio é financiado pelo governo russo. Em terceiro lugar, nós temos a República Centro-Africana. Ganhou a independência da França e se diz uma república semipresidencialista. Desde sua independência, ele vem passando por vários governos autoritários, golpes de Estado e até guerra civil entre cristãos e muçulmanos. A Organização das Nações Unidas está certa de que um genocídio pode estar acontecendo ali. Curiosamente, está entre os 10 países mais pobres do mundo, mesmo tendo vastos recursos minerais. Não muito diferente, a República Democrática do Congo está em situação parecida. Congo ganhou a independência da Bélgica e nos anos 60 mergulhou em uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos em pleno contexto de Guerra Fria. Mobutu deu um golpe de Estado com o apoio militar dos Estados Unidos. Ele se autoproclamava o todo-poderoso guerreiro, que por sua resistência e inabalável vontade de vencer, vai de conquista em conquista deixando um rastro de fogo em sua passagem. O resultado dessa loucura foi repressão, tortura e assassinatos. Hoje o Congo se diz uma república semipresidencialista, mas está sofrendo com uma corrupção, inflação descontrolada, uma dívida pública enorme e uma pobreza extrema. Agora, em primeiro lugar, senhoras e senhores, rufem os tambores. Sim, é ela, a Coreia do Norte. Não é nenhuma surpresa. O país nasceu da divisão da Coreia em 1948, de acordo com os interesses políticos dos Estados Unidos e a União Soviética em plena Guerra Fria. A ilha da Coreia foi dividida em República Democrática da Coreia, meu Deus, ela tem democrática no nome, que é o que conhecemos como Coreia do Norte, um país que se diz socialista,
e a República da Coreia, Coreia do Sul, que adotou o sistema capitalista. Especialistas colocam o sistema de governo da Coreia como uma monarquia absolutista de fato, ou para alguns uma monarquia comunista. Organização de direitos humanos do mundo todo denunciam campos de concentração, tortura, repressão, estupros, experimentos médicos desumanos, assassinatos, trabalhos e abortos forçados. Algo extremamente impensável no século XXI. A ONU denunciou violações de direitos humanos e pretende julgar o governo da Coreia por crimes contra a humanidade. Essa resolução foi aprovada por 111 votos a favor e apenas 19 contras. Na Coreia do Norte, pena de morte é algo corriqueiro e normal para situações relativamente simples. Você pode ser fuzilado por manifestações religiosas, ver filmes do Ocidente e pornografia, e geralmente as execuções são em público. A Coreia do Norte, sem dúvida alguma, é a terra dos absurdos. Bom, agora vamos falar do Brasil. Como fica o Brasil nessa lista? Nosso país ocupa a 45ª posição dos países mais democráticos do mundo, segundo dados de 2011. Nos critérios de processo eleitoral e liberdades civis, o Brasil alcançou as notas 9,58 e 9,12 respectivamente, notas iguais a países de primeiro mundo como Suécia, Áustria e Alemanha. Funcionamento do governo, ou seja, a eficiência dos nossos governantes, o Brasil foi avaliado com a nota 7,5, nota igual à dos Estados Unidos, que atualmente ocupa a 19ª posição. Em participação política, alcançou a nota 5, igual à da Etiópia, que é a 125ª colocada. E no quesito cultura política, o Brasil alcançou a nota 4,38, sem dúvida alguma seus piores desempenhos. Bom, o que isso quer dizer? Significa que o nosso problema não está necessariamente na forma de governo. Afinal, temos eleições livres e liberdades garantidas. O funcionamento do governo também não é um problema, já que recebemos a mesma nota que nossos irmãos americanos. Mas a participação política da população e a cultura política teve desempenhos comparáveis com países que vivem em ditaduras. Isso quer dizer que o problema não está necessariamente no Estado, mas sim na sociedade como um todo. O Brasil é considerado uma democracia imperfeita. Isso quer dizer que está bom, mas pode melhorar um pouco mais. Mas isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É necessário uma construção social, coletiva e muita cidadania. Então, pense muito bem como usar o seu voto nas próximas eleições. Eu vou ficando por aqui, separei esses 2 vídeos para você e te vejo na próxima.